Oi, meus queridos. Esse domingo nós vamos celebrar a solenidade da Santíssima Trindade. É uma festa celebrada dentro do tempo comum. Nós terminamos o tempo pascal, coroamos o tempo pascal com a festa de Pentecostes e a gente fecha esse não é um mistério em si mesmo, mas nós fechamos a nossa doutrina confessando a fé num Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito, né? Como é o Evangelho de hoje, de domingo, em João, Deus enviou o seu Filho porque ama a humanidade, não porque quer condená-los, mas amar por amor, né? Esse Filho, por sua vez, revela o Pai, um Pai que criou todas as coisas, nos criou para a felicidade. Não ser feliz é uma ofensa ao Criador, né? E esse Filho, quando volta ao Pai, revela o Espírito, uma coisa interessantíssima. Então a nossa fé é uma fé monoteísta, nós não comungamos de politeísmo de forma alguma, não dá para conciliar, queridos, ponha na tua cabeça, por favor, você que está ouvindo esse áudio, não dá para comungar a fé católica com outras fés, ou seja, eu sou católico budista, eu sou católico umbandista, eu sou católico não sei o que, não dá. A gente respeita e ama a todos, ninguém pode julgar ninguém. Na minha família, então, eu tenho gente de todos os credos, todos são respeitados e profundamente amados, mas a fé cristã, ela só permite crer num Deus uno. Mas essa unidade de Deus, nós somos monoteístas, nós cremos num só Deus, se manifesta na diversidade de pessoas, ou seja, o nosso Deus é diverso. Olha que interessante, diversidade, as diferenças nunca são um problema para nós, senão que uma riqueza. O nosso Deus é um Deus que é Pai, que é diferente do Filho, que é diferente do Espírito Santo. São três pessoas diferentes num só Deus, né? Os gregos, os padres gregos chamavam isso de pericoresis e os padres latinos chamam de tircum incessio, ou seja, o Pai está todo no Filho sem ser o Filho está todo no Pai sem ser o Pai, o Espírito Santo está no Filho e no Pai e permanece na sua identidade. Eu sei que isso é muito complexo falar, mas é importante, e tudo na igreja vai ser derivado desse mistério trinitário, né? Os dogmas, os carismas, a missão da igreja, a identidade da igreja. Por que a igreja é missionária? Porque o Filho é missionário, né? Deus envia o Filho, olha a missão do Filho, né? Também envia o Espírito, né? A espiritualidade da igreja é trinitária, porque é comunhão. Nosso Deus é um Deus comunhão, um Deus família, não quis permanecer só, né? Então é um Deus relacional, não relativo, mas relacional. O Pai é Pai porque tem um Filho, o Filho é o Filho porque tem um Pai, e desse amor do Pai e do Filho há um vínculo de união, surge uma terceira pessoa que é o Espírito Santo, e tudo, até os dogmas da igreja, todos serão derivados dessa Santíssima Trindade. Por exemplo, Maria, ela é assunta ao céu porque a carne dela é a mesma carne do Filho, né? Ou, aliás, a carne do Filho foi gerado no ventre de Maria. Então, se a carne do Filho é glorificada, a carne da mãe também é glorificada. Então, Maria é o que é pela sua relação com a Trindade. Ela é filha de Deus Pai, ela é mãe de Deus Filho e é esposa de Deus Espírito Santo. Então, esse mistério tem uma consequência para nós, né? Se Deus é comunhão, se Deus é relacional, isso significa que a gente vai ter que se amar. E hoje falar sobre isso, sobretudo em era de pandemia, é mais que importante. Aliás, antes da pandemia, o homem contemporâneo é um homem cujo parâmetro é o umbigo, né? O umbigo é o meu parâmetro, é o que eu acho é o meu parâmetro. As pessoas se intrometem na vida alheia, no pensamento alheio, sem pedir licença. Você faz uma publicação, vem gente que nem te conhece, se mexe na sua publicação, né? Tem gente que não conhece a sua vida e te julga sem conhecer o teu passado, sem conhecer, sem vestir suas botas, sem botar a sua roupa, né? As pessoas só amam
Com o condicional, a gente chama subcondicione, ou seja, eu sou só amado enquanto eu sou útil, né? Acabou a utilidade, acabou o amor. Depois eu sou amado se eu respondo às expectativas ou correspondo às expectativas. Eu vi isso muito na criação de muitos filhos, né? O filho só é amado se ele corresponde à expectativa dos pais, né? Ah, meu filho, ele é amor do papai porque ele vai ser advogado igual o papai. Mas se o filho não quiser ser outra coisa, ele não vai ser amado, né? Então, nós hoje somos uma sociedade que só ama até a página 15. Aliás, a gente nem ama, a gente não ama, né? Nós somos uma sociedade enlouquecida, nós somos na era pós-razão, né? Já que a razão não respondeu aos anseios da humanidade, nós passamos pela pós-razão, a era da loucura, a era de Foucault, é verdade. Estamos loucos. A era da psicopatia, né? Nós temos o nosso lado e não nos damos conta. Um psicopata, uma pessoa que nos sufoca, diz que nos ama, mas está nos sufocando, né? Nós temos do nosso lado uma pessoa que nos ama, mas a qualquer momento vai nos trair, né? Nós temos do nosso lado uma pessoa que diz nos amar, mas na verdade, se eu não respondo às mensagens dela porque eu não pude, ela já não me ama mais, né? Ou seja, você tem que ficar correspondendo à expectativa a todo momento para ser amado. E Deus não é assim, porque eu não correspondo totalmente ao que Deus quer de mim. Eu não consigo. Tudo é a graça, né? Quem dera eu fosse tudo o que Deus sonhou para mim, nossa, já seria o céu, né? Eu já viveria o céu na terra, né? Choro a beça por causa disso, inclusive. Mas estou nessa luta, estou tentando, estou sendo sacerdote, estou sendo o que Deus me mandou ser, mas a gente não vai corresponder 100% o que Deus quer da gente, né? E mesmo assim, se Deus continua me amando do jeito que eu sou, né? Com tudo que eu tenho, com as minhas luzes e trevas, o olhar de Deus não muda para mim como não mudou para Pedro, né? Pedro nega 3 vezes e o olhar de Deus, o olhar de Jesus, se você vê aquele filme Mel Gibson, né? Depois que Pedro nega, o Cristo olha para ele da mesma forma que olhou lá atrás, quando lançou aquele olhar na barca, aquele olhar de eleição, né? O olhar de Jesus depois da traição é o mesmo olhar de eleição. Então, Deus é um Deus amor, né? Então, falar de trindade, ao contrário de que muitos pensam, né? Muitos pais estão com medo esse fim de semana. Ai, meu Deus, falar sobre a trindade é um problema para todo padre, né? Todo padre tem esse drama de pregar sobre a trindade. É pregar sobre o amor. Na verdade, o medo que eles têm é de pregar sobre o amor, porque está difícil hoje. O que é amar, né? Definir amar hoje é complicadíssimo. Fala para mim o que é amor, né? A gente tem amado coisas e usado pessoas, ao contrário, né? Os seres humanos foram criados para ser amados e as coisas foram criadas para ser usadas. Nós estamos usando as pessoas, né? E amando coisas. Então, hoje, esse momento de pandemia, onde a gente não pode manifestar o afeto, está sendo dada a nós a oportunidade de ver quem de fato eu amo, né? A saudade que eu tenho do abraço de fulano, de ciclano que está longe, né? Amar as diferenças, porque o nosso Deus é diferente. O pai é diferente do filho, o filho é diferente do pai, né? E, por sua vez, é diverso do espírito. Então, o nosso Deus é um Deus uno e diverso. Então, o amor à diversidade, né? O respeito ao que pensa diferente de mim, ao que tem uma outra perspectiva, né? Eu não estou falando que a gente tem que aceitar tudo, não é o meu discurso, nunca será, porque quem ama não aceita tudo e aceitar tudo não é amar, tá? Pai que deixa o filho fazer tudo, mãe que deixa o filho fazer tudo, não está amando. Padre que deixa tudo na paróquia, não está amando a paróquia e nem, na verdade, ele não quer trabalho. Na verdade, o amor exige sim, né? O amor é exigente, né? Quando amo, eu não fico exigindo da outra pessoa, eu exijo de mim, né? Não há exigência do outro, é de mim mesmo, né? E há um pacto, há uma comunhão, né? Mas falando sobre essas perspectivas, né, que o amor tem suas perspectivas e amar você, comungar com você, na verdade, celebrar o mistério da Santíssima Trindade é celebrar uma igreja que tá em comunhão,
né? Ou seja, nós temos espiritualidades diferentes, estamos em comunhão. Eu sou carmelito, eu sou franciscano, eu sou beneditino, eu sou canossiano, eu posso ser carismático, eu posso ser tradicional, eu posso ser o que eu for dentro da igreja. Há uma riqueza, há um leque de possibilidades, mas eu tenho que estar em comunhão. Eu não posso criticar o outro movimento, outro pastoral, criticar o Papa Francisco porque ele é diferente de João Paulo II. Bobagem isso, minha gente. Nós somos Igreja Universal Católica. Acorda, você que fica aí dividindo, querido. O inferno começa a não se comparar, o inferno começa na divisão, na comparação, né? Há um continho chamado sobre o conto dos olhos, né? Não óleos, não que dos olhos, a visão, de uma família que vivia no deserto, né? Eu não sei como se chamam os povos que vivem no deserto, né? São nômades, pode ser, né? Uma família que vive no deserto e mora no deserto. Há muita gente que mora no deserto. Eu passei por vários desertos nessa vida, deserto mesmo, não só espiritual, não, deserto físico, né? A Argentina tem deserto, Israel tem deserto, né? E você vê aqueles povos que moram no deserto. Um desses pais tinha 4 filhos e decidiu que pagar uma passagem para que os filhos conhecessem as árvores. Os filhos nunca tinham visto uma árvore, né? Deserto, aquele deserto mesmo, quilômetro sem árvore alguma. Os filhos queriam conhecer as árvores. Então, olha só, é um conto, né? O pai decidiu mandar cada filho numa determinada época do ano para conhecer as árvores. Mas olha a inteligência do pai. Ele manda cada filho numa estação. São 4 estações, 4 filhos. Ele se mandar cada um numa determinada estação. O primeiro ele mandou no inverno, né? Mandou para o bosque. Aí foi para o país vizinho, tinha muitas árvores. E aí ele viu aquelas árvores todas, né? Ficou ali uma semana, conhecer as árvores, viagem de volta, aprendeu em viagem de volta, voltar para casa. E aí o pai e os irmãos, né? O pai já conhecia as árvores e os irmãos naquela expectativa, como é que é a árvore? Como é que é uma árvore? E aí ele falou, olha, não achei graça nenhuma, são coisas secas, finas, sem nada, parecem fios, parece uma coisa assim... Parecem uma coisa assim de galhos, uma coisa parece uma mão seca aberta assim, parecem raios que saem do chão e que vão para cima. É uma coisa seca que não tem graça nenhuma. Eu não gostei, sinceramente não gostei das árvores, eu esperava mais. O segundo filho é mandado no primavera, deixa eu ver, peraí que eu tô perdido. Primavera, verão, outono, inverno. Outro foi para primavera. Me perdi aqui. Primavera. O outro foi mandado na primavera. E aí na primavera ele viu... Foi mandado, foi enviado em viagem. E aí ele viu a árvore cheia de flores. Aquele cheiro gostoso numa árvore florida, né? E aí ficou uma semana ali gozando daquela visão maravilhosa. As árvores cheias de flores, né? Flor é bonito, né, gente? Sinceramente, flor é algo muito bonito. Eu gosto muito de flores. Sou um padre que gosta de flor. Eu gosto de uma igreja cheia de flores. Eu gosto de jardins, né? Eu curto muito, mais do que praia. E aí, quando ele voltou, um irmão já tinha falado como é que era. Os outros, e aí, como é que é a árvore? É isso mesmo como o outro falou? Ele falou, não, a árvore não tem nada a ver com o que o outro disse. A árvore, ao contrário, são seres floridos, coloridos e que exalam um perfume maravilhoso. Eu não sei como é que esse outro aí viu uma coisa seca e sem graça. Não, pelo contrário, a árvore não tem nada a ver com isso que ele falou. Árvores. Bom, foi enviado o outro. Calma aí, deixa eu contar de novo. Primavera, verão, outono, inverno. Outono, né? Outono. Outro foi enviado no outono. E aí, no outono, o que foi no outono voltou e com outra visão. Perguntaram a ele, e aí, como é que são as árvores? É como o primeiro e o segundo disse? Né? O outro irmão perguntou.
Não, não, a árvore não tinha flor e nem era seca como isso, não, como eles falaram, não, pelo contrário. Elas são muito verdes, né, com muitas folhas e cheia de coisa pendurada, assim, inclusive provei daqueles negócios, eles chamam de frutos, né, e eu provei dos frutos e maravilhoso, gostoso, aquele negócio gostoso de comer, adorei, estava carregada, pendurada, de coisas penduradas nela, como é que aquilo pode nascer de uma árvore? Que engraçado que a árvore dê frutos, dê comida, né? Porque aquilo ali é alimento, tem vitamina, não sei o quê. Eu adorei as árvores, mas não tem nada a ver com o que o outro diz que é seco, o outro diz que tem flor, né? E agora foi outro no verão, né? No verão o outro foi lá e falou assim, gente, eu não vi nada disso que vocês três viram, eu só vi verde. Uma coisa verde, né? Bonito, deu sombra no calor, inclusive, só me serviu para isso. Mas é uma coisa cheia de folhas verdes, né? Eu contemplei uma paisagem verde, mas sem nada disso que vocês viram. Bom, depois que cada filho teve a sua perspectiva, o pai sentou na mesa com os filhos e disse, bom, vocês foram enviados, cada um num determinado tempo, numa determinada estação, e todos vocês viram coisas... viram a mesma coisa, só que sob perspectivas distintas. Todos vocês estão com a razão. Olha que interessante. Ninguém está equivocado. Todos têm a razão, porque cada um contemplou a árvore de uma perspectiva distinta. Então, por que eu estou contando esse conto no domingo da Santíssima Trindade? Né? Porque se Deus é comunhão e a gente tem que estar em comunhão, significa que nem sempre... nós vamos estar na mesma estação do ano. Às vezes eu vou mudar, né? Um tempo da minha vida eu estou florido, um tempo da minha vida eu estou dando frutos, e um tempo da minha vida eu estou seco. E isso não significa que você tem que me julgar por isso. Significa que eu tenho que olhar o outro a partir da perspectiva de que estação ele está naquele momento. Né? Por exemplo, nessa estação que nós estamos, né? Eu tô atendendo uma quantidade de pessoas ansiosas, né? Ociosas também, é diferente de ansiedade de ociosidade. Gente que está desesperada, gente que está com planos horríveis, gente que está não sei o quê, e tem gente que está com muita esperança, gente que está criatividade. Cada um está reagindo de uma forma, cada um tá vendo a mesma coisa de uma perspectiva diferente. E eu tenho que respeitar essa visão, eu tenho que ajudar o outro a ver a perspectiva que eu estou vendo, né? Mas ninguém pode julgar ninguém. Então hoje você é convidado a essa comunhão, eu tenho que amar você da forma que você é, com as suas luzes e sombras. Deus é Trindade, Deus nos ama e a única coisa que Deus sabe é amar. Então hoje, meu querido, ama teu próximo, tá? Que quem ama, disse São João, ninguém pode dizer que ama a Deus, o qual não vê, se não ama o seu irmão a quem vê. Deus abençoe você, Deus é família, Deus é comunhão, comungue do seu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.